Paz e graça, povo de Deus, passando aqui rapidinho. Antes de você assistir o vídeo, para te pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar, deixar o seu like aí, porque é muito importante para o nosso canal, para que o YouTube ele possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas. E se você quiser ser um semeador no nosso ministério na Igreja Batista Filhos do Altíssimo, né, ao longo de todo o vídeo nós teremos aí o QR Code, né, que você pode abençoar com qualquer valor, e também na descrição do vídeo temos o nosso e-mail, que é a chave Pix, que você também pode ofertar com qualquer valor. Amém? Um forte abraço, Deus abençoe e bora pro vídeo. Assistir essa transmissão e que eles possam também ser envolvidos e alcançados pelo teu poder, e que essa administração seja respostas para muitas orações que estarão sendo feitas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Abram suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso de número 17 ao 19. Eu creio que todo mundo conhece esse versículo, porque tem até uma música que fala, né? Esses versículos. Tem um louvor que fala. Todos acharam? E vai dizer assim na palavra do Senhor: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais gado, ou não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e Ele fará, o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Até aí. Em momentos de desânimos, desafios, a esperança é uma luz que brilha, sabe? Tem um ditado que a gente diz: a luz no fim do túnel. Quando nós lemos essas palavras, essa oração do capítulo 3 de Abacuque, o Senhor, o livro de Abacuque, no capítulo 3, nesses versos que nós lemos, nos oferece uma poderosa mensagem de esperança, mesmo em meio a uma adversidade. Abacuque ele está trazendo uma palavra de esperança
em meio a uma escassez, em meio a um momento de incertezas. E aí você pode dizer, pastor Tiago, nós estamos no início do ano, o Senhor está falando, já está trazendo palavra de esperança, sim, porque tem pessoas que mudou só o calendário do celular, o calendário, para quem usa calendário, como minha sogra, que pendura na parede, só mudou o ano e o calendário, mas os problemas, elas viraram a página junto conosco. Então, nesse livro, Abacuque, ele demonstra uma mensagem de esperança em meio à escassez. Abacuque, ele nos mostra uma palavra de fé e esperança em Deus, ainda que a nossa limitação humana ela não consiga produzir aquilo que nós queremos ou aquilo que nós desejamos para as nossas vidas. Nessa noite eu quero dividir com vocês 3 pontos que eu pontuei dentro dessa palavra. Primeiro é a realidade da adversidade. Como nós lemos, Abacuque, no versículo 17, Abacuque, ele traz uma realidade da adversidade. Abacuque, ele está olhando para ao seu redor. Abacuque, ele está olhando para o ambiente aonde ele se encontra naquele momento, e Abacuque, ele faz um checklist. Abacuque, ele faz uma análise e ele começa dizendo, versículo 17: porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto da vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Ou seja, Abacuque, ele vem trazendo uma sequência. Pronto, já foi. Abacuque, ele vem trazendo uma realidade, descrevendo uma realidade crua, desoladora, né? Dizendo que ainda que as figueiras não possam produzir flores, que a vinha não possa dar o seu fruto, que as plantações não venham a florescer. Esse relato que Abacuque traz é um relato desolador, é um relato aonde, para quem sabe, para quem vive de uma renda, para quem vive da agricultura, para quem vive ali do que produz a terra, e você vê, quando você chega no interior, aonde tem a seca, está ali há mais de anos, e você vê aquela terra parecendo um deserto, e você vê na cara dos moradores, alguns já sem esperança, mas em meio a isso você encontra um ou dois que tem a esperança, que tem a fé de que a chuva vai vir, de que num tempo determinado aquela escassez, aquele deserto vai se passar. Ou seja, sabe o que acontece aplicando para nossas vidas? Muitas vezes a gente não faz uma leitura da realidade a qual nós estamos vivendo. Sabe, como se eu não penso, se eu não vejo, vou citar mais um ditado: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente.
Ou seja, aquilo que eu não penso, aquilo que eu não vejo, aquilo que eu finjo, que eu não estou vendo, não está acontecendo. Ou como nós, a missionária Rosana ama falar isso aqui, nós usamos os dialetos, as frases, né, do vocabulário crentez. Está repreendido, está amarrado, como se só falar essas palavras como se fossem palavras mágicas, o problema, a escassez, a dificuldade não batesse a nossa porta. Só que Abacuque, ele traz a realidade da adversidade, de incertezas que pode nos envolver, sim, porque o próprio Jesus, ele vai falar: no mundo tereis aflições. Traduzindo, no mundo vocês podem passar por dificuldades, sim. E quando a gente aceita Jesus e quando a gente tenta viver uma vida conforme a vontade de Deus, aí que parece que a gente é um para-raio de problemas. Não sei se já aconteceu com vocês, todas as vezes que a gente fala assim: Senhor, eu quero entrar no teu propósito, eu quero entrar na sua vontade. Aí vem um para te tirar do sério. Aí vem um para querer confusão. Aí vem um circunciso. Aí vem problemas. Aí vem problemas dentro de trabalho. É só a gente querer fazer a vontade de Deus que vai surgir dificuldades, que vai surgir adversidade. No primeiro ponto, Abacuque faz a leitura da realidade a qual o povo está vivendo naquele momento. Só que no segundo ponto, Abacuque, ele vem trazendo uma resposta. No versículo 18 ele vai dizer: todavia me alegrarei no Senhor e exaltarei no Deus da minha força. Apesar das circunstâncias sombrias a qual Abacuque citou no versículo anterior, Abacuque, ele escolhe direcionar o seu foco para algo que está além das dificuldades. Ele declara a sua solução de se alegrar no Senhor, de se contentar naquele que tem a sua salvação. Ou seja, quando os problemas eles batem a nossa porta, a gente tem a escolha de fazer duas coisas: ou nos posicionar diante do problema, ou nos tomar uma posição diante do que está acontecendo, ou simplesmente nós ficarmos parados sem fazer nada. O problema bate na porta, algumas pessoas vão entrar e dizer: problema pode entrar, pode se instalar, pode procurar o melhor lugar para ficar. Aí você pode dizer: pastor, não tem gente que faz isso? Não tem. Que vê os 5 pegando fogo e não está nem aí. Não se preocupa, não se posiciona. E além de tudo começa a se lamentar com Deus. Começa a perguntar a Deus por que Deus está fazendo aquilo, por que Deus está permitindo. Deus, ele não quer saber a sua pergunta por que ele está permitindo, mas Deus, ele quer saber qual é o nosso posicionamento. Então Abacuque, ele vai se direcionar. Primeiro ele faz a leitura do problema. Eu fiz o reconhecimento, como Neemias, quando ele pede a carta ao rei, o rei dá. Quando Neemias chega em Jerusalém, Neemias, ele não começa a fazer a obra. Neemias, ele pega o quê? Ele começa
a rodear toda a cidade. E quando ele rodeia toda a cidade, Neemias encontra os pontos vulneráveis da cidade, para só então Neemias tomar uma posição. Quando Neemias ele encontra, não, tem falha aqui, tem problema aqui, tem brecha aqui, precisa ser consertado aqui. Sabe por quê? Eu já estou mudando um pouco aqui a situação. Porque muitas vezes, sabe o que acontece, irmão? Que a gente quer consertar primeiro a cidade, mas a gente não vai consertar primeiro o muro. Porque o muro é o que protege a cidade. Quando eu estou com o meu muro um dia, quando eu estou com o meu muro fechado, sem brecha, eu consigo trabalhar mais tranquilo dentro. Glória. Sabe? Às vezes quando a porta está quebrada, ou você esquece de fechar a porta, desculpa, ou você está sem a chave, perdeu a chave, você não consegue dormir direito, e parece uma coisa, não tem ninguém na porta, mas você ouve gente subindo, gente abrindo a porta, gente andando dentro de casa. Aí Abacuque ele toma um posicionamento, ele escolhe direcionar o seu foco. Abacuque ele não fica ali parado olhando a situação. Abacuque muda o foco. Ei, olha, ainda que tudo isso não possa vir a acontecer, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia a minha visão está voltada para Deus. Todavia, o problema ele está aqui, mas problema você não vai me impedir de buscar aquele que é autor e consumador da minha vida. Você não vai impedir de eu buscar a Deus. Aleluia. Tem algumas pessoas que quando dá um problema, em vez de buscar a Deus, eu não estou dizendo só vir para a igreja não, mas é buscar a Deus de fato e de verdade. Fica em casa, vai para os pastores no YouTube. Isso não quer dizer que, porque eu gravo também vídeo para o YouTube, mas é aqueles que tem 200 revelações, 5 minutos de palavra, e olhe lá. Não. Ou então procura os profetas fast food. Você chegou, você pediu, você recebe aquilo que você quer. Os profetas miúdos, tentou, 3 minutos, está pronto. Abacuque, agora ele muda o seu foco. Eu sei o que é que está acontecendo, eu sei qual é a minha realidade, mas agora o meu foco é buscar aquele que tudo faz. É buscar a presença de Deus, é me alegrar perante a Deus. Ele está dizendo, ainda que isso tudo aconteça, se acontecer, eu não vou perder a minha esperança, eu não vou perder a minha paz, eu não vou deixar o problema me consumir por causa de tudo que está acontecendo. Eu vou continuar na posição na qual Deus me colocou. Aleluia. E quantos nós conhecemos que na virada do ano abandonaram a apostasia, abandonaram a fé, porque estavam crendo em uma palavra que receberam, que o 2024 seria diferente, será diferente sim, mas Deus ele não é mágico, e nós precisamos de um posicionamento. Então, ele declara o seu foco em se alegrar,
em encontrar alegria na salvação em Deus. E esta mudança de perspectiva revela uma profunda confiança de Abacuque e o caráter do Redentor que é Deus. Quando Abacuque fala isso, ei, todavia eu me alegrarei no Senhor, Abacuque está dizendo, ei, povo, a nossa fé e esperança não pode estar focada naquilo em que a terra pode nos dar, em que o irmão da direita, o irmão da esquerda, o vizinho da frente ou de trás pode me dar. Mas a nossa fé e a nossa força tem que vir daquele que nos tirou do Egito, que nos livrou das mãos de Faraó, que a todo tempo vem mostrando o seu amor a nós. Então, Abacuque, ele demonstra a sua profunda confiança em Deus diante das adversidades, das aflições. Pastor, mas é difícil. Mas é justamente no meio dessa dificuldade é que Deus ele quer que você apoie a sua confiança nele. Sabe? Porque muitas vezes nós estamos igual a Tomé, temos que ver para crer. Mas Jesus ele vai dizer a Tomé, Tomé, felizes são aqueles que creram sem ver. Felizes são aqueles que receberam a minha palavra e tomaram posse, mesmo mediante a uma situação a qual não era favorável. Sabe, porque nós estamos acostumados a tomar posse da palavra quando está favorável para nós. Porque quando Deus fala que a gente tem que se consertar, a gente não toma essa palavra, não preciso não. Ou então, essa palavra é para fulano. Eu aprendi que a palavra não é para quem está lá, não é para quem está aqui. A bênção é para quem está aqui hoje. Quem está lá pode assistir depois e tomar posse, mas a bênção é para quem está dentro da casa hoje. E aí, o terceiro tópico é a promessa de esperança. Aí, no versículo 19, quando Abacuque ele vai dizer, no auge da sua confiança em Deus, ele declara uma promessa de esperança. Ele afirma que, mesmo se todas as condições ao seu redor falharem, ele ainda se regozija, ele se alegra e ele se contentará na força do Senhor. Sabe por quê? Abacuque está dizendo, ei, a minha vida não depende daquilo que está ao meu redor. O que está ao meu redor, Deus ele vai favorecer para me abençoar. Mas aquilo que está ao meu redor, eu não tenho que criar a expectativa, sabe? Até eu entender do meu chamado, eu criava uma expectativa na missionária Rosana. E isso muitas vezes foi pauta para brigas e discussões, porque eu depositava nela uma esperança, uma fé. Assim, ó, você quer ver uma coisa? Quando eu ia ministrar fora, era uma briga porque eu queria que Rosana fosse comigo. Porque quando ela sentava, como ela está sentada aqui agora, e eu estava no altar e eu olhava e eu via ela sentada, eu sentia uma segurança para pregar, porque minha esposa estava ali. Então, se a mensagem não tivesse boa e eu olhasse para ela e eu visse ela fazer caras e boca, eu entendi, a mensagem não está boa. Ou eu falei alguma coisa que não devia falar. Até eu entender que para eu ministrar
eu não dependia de ela estar comigo, mas eu dependia da presença de Deus, eu dependia de estar dependente do Espírito Santo para ministrar. Até Deus me fazer entender isso custou. Então, Abacuque, ele vê no versículo 19, ele fala no versículo 19. Deixa eu pegar aqui para a gente ler. O Senhor, o Deus da minha força, Ele fará com que os meus pés como o da serva, e me fará andar, me fará andar sobre as alturas. Ou seja, ele está dizendo: ei, a minha esperança está em Deus, e Ele me fará andar em uma posição elevada. O Senhor me colocará em uma posição elevada. Por isso, quando Isaías ele vai dizer: aqueles que esperam no Senhor voarão com asas, como águias, correrão e não se cansarão. Ou seja, quando nós temos a nossa fé e a esperança depositada no Senhor, ainda que estejamos com os nossos pés vacilantes, ainda que estejamos em uma situação ali, sabe, desesperadora, quando nós esperamos, depositamos a nossa esperança em Deus, o Senhor, Ele nos pega e Ele recarrega as nossas forças de tal maneira que as pessoas vão olhar, mas não era ele que estava com problema, não era ela que estava com problema, não era ele que estava no meio da dificuldade, não era ele que estava no meio do deserto. Esta promessa, ela não está enraizada na ausência de problemas, Joaquim. Essa promessa a qual Deus nos faz, de mesmo em meio à escassez, nós vemos a mão de Deus, sabe, se movimentar. Quando Deus ele faz uma promessa, missionária Rosana, isso não diz, bate um carimbo dizendo: problema não pode chegar nele. Vamos ter problemas sim, vamos ter adversidade sim. Agora quem escolhe enfrentar a dificuldade, quem escolhe passar por cima da dificuldade, quem escolhe dizer não para a dificuldade, sou eu. A dificuldade vem, nós fazemos igual Abacuque, analisamos. O que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou? Qual é a rota que eu vou seguir? Né? Como semana passada, eu e a missionária pegou um Uber antes da lavagem daqui da porta. O rapaz fez assim: olha, não vamos descer por aqui pela Dorival não, porque teve um acidente de um carro com a moto e está tendo blitz. Nós vamos pegar uma outra via para escapar disso tudo, para escapar desse transtorno. Ou seja, o rapaz ele já tinha uma noção do que é que estava acontecendo. É isso que nós precisamos, é tomar uma direção em Deus, tomar uma rota em Deus, para alcançar
aquilo que Deus ele tem preparado. E eu quero concluir. O texto de Abacuque, ele é um lembrete para as nossas vidas, que independentemente das circunstâncias, das adversidades que enfrentamos, ainda há esperança em Deus. Como Abacuque, nós somos convidados a reconhecer as nossas lutas, mas também de escolher como é que nós vamos enfrentar, da onde é que nós vamos tirar a nossa força, da onde é que nós vamos depositar a nossa confiança. Sabe, como Moisés, todas as vezes quando Moisés, antes de partir no Senhor, Moisés ele chama o povo: olha, decide hoje, que vocês tomem uma posição, que vocês decidam para onde vocês querem ir. Josué aprende, e no final da caminhada de Josué toma a mesma decisão. Olha, vocês decidem hoje a quem vocês querem seguir. Se é os deuses dos amorreus, se é os deuses dos heteus, se é os deuses dos seus antepassados. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês: eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Então, estamos diante da realidade. Cada um tem o seu problema, cada um sabe qual é o problema que precisa vencer, mas cabe a nós entender o nosso problema, ver qual é a direção que Deus está nos dando, enfrentar o nosso problema. Essa palavra, ela nos inspira fé, resiliência. Abacuque nos ensina isso através dessa palavra. Ele nos inspira a ter fé, ele nos inspira a ser resilientes, a insistirmos, a não desistirmos de alcançarmos aquilo que Deus ele disse que ia fazer, ou aquela promessa que Deus disse que iria fazer sobre a minha vida, sobre a sua vida. Talvez você possa estar dizendo ao seu coração: pastor, mas já passou anos. Mas o relógio de Deus não funciona como o meu e o seu relógio. Sabe? Porque Deus ele prometeu a Abraão, mas Deus também não disse quanto tempo seria. Deus disse a Abraão que Abraão seria pai de multidões, que daria um filho a Abraão. E Abraão espera quase 20 anos para que Isaac viesse a nascer. Já na velhice, sem esperança, Deus ele puxa Abraão e diz: Abraão, eu vou te trazer para um lugar onde não limita a sua fé, não limita a sua visão. Olha para o céu, conte aí as estrelas. Aí Deus ainda vai dizer: se é que você pode contar, assim será a sua descendência, assim será o que eu vou fazer na sua vida. É algo que não se pode contar com os dedos, é algo que você não pode enumerar, mas todos verão que é algo grande e poderoso que eu vou fazer sobre a sua vida. E eu libero essa palavra para a sua vida, que assim como o tamanho da grandeza das maravilhas que Deus fez
aos homens e mulheres do Velho e do Novo Testamento, assim também será sobre a minha e a sua vida. Sabe? Porque Deus ele vai dizer que tudo é possível ao que crê. Então precisamos estar confiando em Deus, mesmo em meio às tempestades. Não podemos deixar a esperança e precisamos deixar que a luz de Deus, o brilho da glória de Deus, em meio à luta, ela venha a transparecer sobre a nossa vida. Assim como a glória de Deus, ela brilhou sobre a vida de Moisés. A glória de Deus, ela brilhou sobre a vida de Moisés. Em meio à luta, precisamos deixar que a glória de Deus, ela brilhe sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé para a gente estar orando. E mediante essa palavra,